Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma decoração que eu fiz esse final de semana. Foi do tema do Mickey, tá? Eu não sei se esse tema tem bastante saída aí pra vocês, aqui não tem tanta, tá? Mas como eu já tinha o tema, eu topei fazer, beleza? É um tema que o pessoal usa mais pra infantil mesmo, 1 aninho, 2 aninhos, né? Óbvio que tem gente maior que gosta do Mickey e tudo mais, mas é mais voltado para o público infantil. Além do tema do Mickey, eu também tenho da turma do Mickey aqui, tenho da Minnie, eu tenho a Minnie, eu tenho o Mickey e a turma do Mickey, tá? A turma do Mickey foi o último que eu fiz porque me pediram, tá? Inclusive eu também tenho o da Circo da turma do Mickey, que eu fiz para minha filha, né? Tem até um vídeo aí do aniversário dela. Bom, então, aqui eu vou colocar para vocês, então, a foto, para vocês estarem dando uma olhada como que ficou. O aniversário de 1 aninho, tá? Eu coloquei o número 1 de LED, que vocês sabem que eu tenho o número 1 e o número 5, né? LED não, gente, lâmpadas, são lâmpadas, tá? Ele tem 70 centímetros de altura, tem até um vídeo mostrando ele aqui, que eu uso ele de várias maneiras, né? Vários números. E a cliente me pediu que fosse uma decoração relativamente grande, então eu coloquei o painel redondo no meio e os 2 painéis picolés do lado. Painel picolé, gente, eu penso da seguinte forma: você pode colocar ele de lado, eu não tenho eles pintados, tá? Todos eles eu encapo com tecido. Então, um eu encapei de vermelho, outro eu encapei de amarelo, tá? Mas minha opinião, não gosto de deixar o painel picolé sem nada pendurado nele, porque fica esquisito, eu acho, minha opinião, tá? Então eu sempre coloco alguma coisa colada ou pendurada no painel, nos painéis picolé. Um eu coloquei o Mickey e outro eu coloquei o Pluto, tá? Que eu tinha eles de MDF de chão e como eles têm um buraquinho em cima, eu consegui amarrar com fio de nylon e pendurar, tá? Então um ficou com cada personagem, tá? Então, é minha opinião, mas eu gosto sempre de colocar alguma coisa no painel picolé, porque eu acho que fica muito vazio. Mesmo com bexiga, eu acho que fica vazio o meio, sabe? A não ser que seja algo que o cliente queira, algo mais adulto, que daí é difícil, né? Às vezes a gente colocar alguma coisa diferente. Mas para infantil, quanto mais atrativo, mais imagens tiver, mais interessante fica. Coloquei, então, as pelúcias, tá? Do Mickey. Tem a pelúcia grande do Mickey que tá sentado no banquinho. Esse eu emprestei de um amigo que é decorador. Emprestei mesmo, tá, gente? Porque aqui eu faço isso com esse meu amigo. Eu empresto as coisas pra ele usar e ele me empresta as coisas pra eu usar, desde que cada um não esteja com o tema ou com o item alugado, né? Então eu peguei o Mickey dele e coloquei ele porque ele é bem grandão. Ficou ótimo, tá? Além disso, a cômoda preta, que é, né, a chave do negócio aí, como mesa central, e os trios de cilindro. E, óbvio, a escadinha. Escadinha, gente, todas as decorações tem que pôr, tá? Todas as decorações infantis, porque tem as lembrancinhas que as mães fazem, então tem que colocar, tá? Porque senão, onde que você vai pôr espalhado, fica muito esquisito, tá? Ocupa muito espaço na mesa, onde você poderia colocar docinhos, por exemplo, ao invés de lembrancinha. Então, lembrancinhas na escadinha, ela é feita para isso, tá? Que mais aí da decoração? Eu coloquei o Pluto no chão, né? Coloquei o Pluto de MDF. E na frente dele, eu abri o buchinho, sabe que o buchinho é uma bolinha? Eu dividi ela, né? E coloquei uma em cima da outra, pra simular um matinho, tá? O tapete de grama, que é um tapete que combina super com o Mickey, tá? Eu acho que, assim, de tapetes que eu tenho aqui que daria mais certo seria esse, porque a outra opção que eu tenho é preto, mas como a cômoda seria preta, eu falei, vai ficar tudo muito escuro para 1 aninho. Então, eu coloquei o tapete de grama, tá? Então, assim, gente, todos os detalhezinhos, né? Vocês sabem, né? Que a gente tem que ter o cuidado ou o zelo de estar colocando nas decorações. Então, no Mickey, eu coloquei também uma casinha de cachorro, que seria a casinha do Pluto, né? Que tá aí no chão. Coloquei os personagens do Mickey. Além dos personagens do Mickey, o que eu tenho aqui é
a cabeça do Mickey, que é de cerâmica, né? Porcelana. A cabeça do Mickey, aí tem a mãozinha do Mickey, tá? Que mais que tem do Mickey? As orelhas, tá? Então, igual eu comentei no vídeo passado aí com vocês, itens que lembrem o tema. Então, Mickey, claro, personagem, e as coisas que lembram Mickey. A luva, clássico, não é mesmo? As orelhinhas, clássico. O rostinho, clássico. Então, assim, são itens que a gente coloca aí para engrandecer uma decoração. Quando você vai montar uma decoração, é isso que a gente costuma colocar a mais, os itens decorativos, tá? E relacionado ao tema, tá? Então, não fujam do tema, tá? Não ia ficar interessante eu colocar... não tem nada a ver, gente, colocar bomba, essas coisas. Eu poderia ter colocado árvores, tá? Se eu quisesse, mas eu achei que ia ficar muita informação. Então, algumas coisas que remetem ao tema. Assistam o desenho, assistam... Procurem saber o que vocês estão montando de decoração, porque às vezes a gente nem sabe, nem conhece o tema e quer montar. E não fica legal, gente. A gente tem que ornar, a gente tem que saber o que tem no tema para poder incrementar ele, tá? Então, decoração também é estudo, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. E aí, gente, eu coloquei os docinhos na mesa, tá? Porque normalmente quando eu vou montar decoração, essa é uma dúvida bem recorrente, né? Pessoal, colocar ou não o docinho na mesa? Gente, você está prestando um serviço de decoração. Faz parte colocar os docinhos na mesa, tá? Talvez vocês não quisessem ouvir isso, mas eu vou falar. Faz parte vocês colocarem o docinho na mesa. Isso se, na hora que você for montar a decoração, os docinhos estiverem lá. Agora, se não tiverem, e a pessoa falar, vai chegar daqui umas 2 horas, aí você fala pra pessoa, olha, tenho outros compromissos, outras decorações pra montar, não tenho como colocar aqui pra você, tá? Então, eu vou te explicar, nessas bandejinhas e suporte de doce é onde você vai colocar os docinhos. Pronto, tá? Lembrancinhas, mesma coisa. Se você está no local e as lembrancinhas estão lá separadas para você colocar, coloque, faz parte do seu serviço, tá bom? Isso, pessoal, para decoração, tá? Pegue um monte, outros 500, pegue um monte, cada um no seu. Mas para decoração, faz parte do seu serviço, tá? Vamos falar sobre os balões dessa decoração, então. Clássico, gente, as cores do Mickey e, né, alguns a mais. Então, coloquei o amarelo, o vermelho, o preto e para dar um brilho, eu coloquei o dourado. Gente, dourado é o que combina com o Mickey, não adianta você colocar um prata que não vai ter nada a ver. E eu também só coloquei para dar alguns pontinhos de luz, vocês veem que nem tem muita coisa de dourado, tá? Porque... a gente sempre acaba querendo fazer uma graça, né? Alguma coisa a mais pelo cliente. Então, é isso. Eu acabei colocando aí o dourado, tá bom? Que é o que combina, beleza? Coloquei nos painéis laterais, né? Nos picolés, que foi uma opção minha. Porque, na verdade, gente, eu não mando o projeto pro cliente. O cliente vê as fotos e eu vou lá e monto. Tá? Eu já tinha uma foto de uma outra decoração parecida com essa, não era do tema do Mickey, mas a cliente falou, olha, eu quero algo inspirado nisso aí. E ótimo, tá? Eu não tenho como ficar montando tudo, gente, a gente sabe que é impossível, tá? Então, foi isso, o cliente tem que ter o voto de confiança em você, justamente porque ele vê os seus trabalhos, te acompanha no Instagram, então o voto de confiança vem junto, tá? Porque vê como você trabalha. Então, ok, para o cliente, ok, tá? E aí a gente trabalha em cima disso, em cima do que o cliente pediu, mais o nosso conhecimento sobre o tema, para poder juntar tudo isso e criar uma decoração, tá bom? Que mais eu queria falar para vocês? Acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, vocês coloquem aqui para mim. Eu pensei muito e vou colocar aqui para vocês, vou falar aqui para vocês quanto eu cobrei nessa decoração. Porque eu sei que vocês gostam muito de saber valores, porque valores é difícil cobrar, realmente é difícil, gente. Ainda mais com os balões, cada hora com um valor, tá? Então, bom, eu cobrei nessa decoração, eu cobrei R$800, tá bom?
Além disso, ela pegou alguns outros serviços aí comigo, tá? Ela pegou em parceria com esse amigo meu, né? A gente fez a parte de buffet para ela, tá? O meu amigo trabalha, ele tem o buffet, então eu também estive na festa, né? Com essa parte de buffet, ajudando a servir o pessoal, tá? E o meu marido também participou dessa festa em que ele fez a parte de recepcionar os convidados. Então foi uma festa bem completinha, tá? E para um aninho o pessoal gosta muito de caprichar, gente. Então é uma idade que o povo tá disposto a pagar, tá? Porque um aninho é muito marcante. Então é isso, eu cobrei R$800 só da decoração, tá? Não do serviço inteiro, porque daí era outras coisas com o meu colega, né? Então só de decoração eu cobrei esse valor. Eu montei os balões no local, não levei eles pronto, porque como a decoração era grande, eu precisava colocar ela inteira em uma viagem no carro. Então, eu montei ela cedo. Eu demorei umas 2 horas, tá? Pra montar, por conta dos balões e tudo mais, tá? Então, foi isso. Vocês reparem, né? Aí, no fundo da imagem, eu também tenho um vídeo falando sobre isso, gente. Sobre fundo, parede de fundo, que às vezes não orna, né? Então, essa parede de fundo era laranja. Não ornou muito com a decoração, mas também não ficou tão gritante, né? Teve uma vez que eu fui montar mini rosa no fundo de uma parede verde. Eu quis morrer. Saí correndo, peguei um TNT, comprei um TNT pra pôr na parede da mulher pra cobrir o fundo. Porque, gente, não dá, né? Não dá. Mas nessa aí até não ficou tão destoante, mas eu sempre prefiro uma paredinha branca, né? Quem não? Mas é por isso que é bom você perguntar para o cliente também. Pergunte, olha, você tem uma foto do espaço onde vai ser montada a decoração? Para você não chegar lá e ter essa surpresa, entendeu? Parede, às vezes, não é nem concretada, é tudo os tijolos aparecidos. Olha, eu fiz uma decoração. Gente, depois eu vou fazer um vídeo para vocês das decorações que eu fiz com fundo horrível. Vocês vão rir da minha cara, tá? Mas assim, não tinha preparado para levar coisas para cobrir fundos, era mais no começo, sabe? Mas assim, isso é tudo experiência que a gente vai adquirindo, mas eu já trago para você que tá começando. Peça, por favor, tá? Peça uma foto de onde vai ser montada a decoração. Às vezes o chão não tá legal também, você vai precisar de um tapete melhor, entendeu? Então, vale a pena, pessoal. Porque isso vai deixar sua decoração bem mais vistosa. E a decoração não é só para o cliente. Você vai usar aquilo como fotoprova para o seu Instagram. Você vai usar aquilo para captar outros clientes. Então, vocês precisam fazer fotos bonitas em um ambiente que seja legal. Fazer o ambiente ficar bonito ornando com a decoração. Então, não é só a decoração, é o ambiente, o fundo também, entendeu? Faz parte da decoração. Mais uma das coisas que faz parte da decoração, tá bom? E é isso, pessoal. Eu queria gravar o vídeo hoje, tá? E obrigado aí por seguir o canal. E eu vou postar mais vídeos como esse, tá bom? Beijos!